Olá, amigos do YouTube. Assim como combinado, todas as semanas a gente traz mais uma aula para que a gente possa buscar um pouquinho mais de conhecimento e aprender um pouquinho mais. Eu aprendo daqui e você daí. Hoje nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. Segundo o Espiritismo, os milagres de Jesus não foram derrogações das leis da natureza, mas fenômenos naturais, porém extraordinários e incompreendidos naquela época. Jesus, como um espírito de altíssima evolução, dominava os fluidos, energias e leis físicas, como a cura e a clarividência, agindo para o bem. Curas realizadas por meio de manipulação de fluidos magnéticos e da força da fé do paciente e do próprio Jesus. Ressurreições interpretadas como casos de catalepsia ou morte aparente, onde Jesus, com seu conhecimento superior, devolveu a vitalidade, ao corpo, né? De quem nós estamos falando, né? De Lázaro, né? Que Jesus ressuscitou Lázaro. Então, foram muitos esses milagres que Jesus, quando esteve aqui na Terra 2000 anos atrás, realizou. Aqueles chamados milagres, as curas, né? Os fenômenos sobre a matéria, porque ele era um espírito tão evoluído que ele conseguia dominar, né? Essas forças energéticas, né? Esses fluidos das leis físicas. É essa bem a questão. Ele sabia como, ele tinha essa propriedade, essa faculdade mediúnica também, entre tantas outras, onde ele conseguia trabalhar dominando os fluidos e essas energias e leis físicas, além da cura e clarividência, né? Esses fenômenos sobre a matéria, ele conseguia acalmar a tempestade ou andar sobre as águas, são vistos como manipulação direta dos fluidos de energia cósmica. Gente, pensa num ser de puro amor, de alta conexão com a fonte criadora, né? Como ele dizia, eu e meu pai somos um. Ele dominava, ele tinha esse conhecimento de como utilizar, né, essa energia cósmica e esses fluidos, ele manipulava, né? E a dupla vista, o que era essa dupla vista de Jesus? Como na pesca milagrosa, onde Jesus usava a sua visão espiritual, localizava os peixes e dizia, joga a rede aqui, como ele fez com os pescadores, né, os seus apóstolos. As leis naturais não violam as próprias leis. Portanto, os milagres são apenas leis naturais, ainda desconhecida pela ciência humana. Porque Jesus dizia, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Quer dizer, quanto tempo nós teremos que evoluir para chegar lá, né? Pertinho, que seja dele, né? Muita coisa, né? É preciso evoluir muito, né? Ele conhecia, né, a ciência humana, essas leis naturais, né? E a ciência humana não conhece. E ele, como espírito evoluído, né, de pura luz e de puro amor, em conexão direta com a fonte,
ele tinha essas propriedades e esses conhecimentos. Finalidade moral. Jesus nunca realizou prodígios para demonstração de poder, como nas bodas de Canaã. Você lembra que ele transformou a água em vinho, né? Interpretada por às vezes como parábolas, mas sim com a finalidade instrutiva e benéfica. Gente, Jesus, ele tinha um propósito. Aquele povo tão ignorante que ele conseguia arrastar através das suas curas milagrosas, pela curiosidade, queriam ver essas curas. E isso existia um propósito, porque enquanto eles o acompanhavam, ele pregava, ele doutrinava esses espíritos encarnados para que entendesse sobre as leis divinas, sobre Deus, o nosso Criador, e trouxesse um pouco mais de amor, né, e compreensão para tanta ignorância daquela época. Então ele era um modelo e guia. Jesus era um guia máximo, exemplificado pelo uso do amor e o conhecimento para o bem. Jesus é considerado o médium por excelência de Deus, operando com fluidos superiores devido ao seu elevado grau de espiritualidade. As propriedades mediúnicas de Jesus não se limitam às classificações comuns da mediunidade humana. Entendemos isso, né? Pois ele utilizava o pensamento e a vontade de manipular o fluido universal diretamente. Ao contrário de nós aqui, que o médium precisa ter um espírito de um médico para poder, através desse médium, realizar cirurgias, tratamentos espirituais ou passes mediúnicos para limpeza e tudo mais. Jesus não precisava de espírito nenhum para fazer. Dado ao grau evolutivo desse espírito, a conexão dele era direto com a fonte. Bastava o pensamento no bem, em agir na caridade ao próximo e no amor e na vontade de aliviar o sofrimento alheio. E ao mesmo tempo pregando e ensinando. Enquanto ele, para provar que era filho de Deus, exercia esses chamados milagres, né? Que é a movimentação das leis naturais, que a gente fala, que ele dominava muito bem. Ele arrebanhava multidões na curiosidade de presenciar esses milagres, porque eles eram apregoados aos quatro cantos e cada vez mais pessoas vinham conhecer e queriam participar e ver como é que tudo funcionava, essas multidões. E nesse momento ele doutrinava e ensinava. Duplo propósito, vamos dizer assim, né? Então Jesus, né, ele tinha mediunidade de efeitos físicos, magnéticos superior. Jesus operava curas, levitações, ressurreições, despertar do coma e controle sobre elementos da natureza. Clarividência e claroaudiência. Jesus demonstrava percepção apurada, lendo os pensamentos, conhecendo o passado, antecipando o futuro através da vidência e audiência espiritual, demonstrando sintonia mútua com o plano espiritual superior. Milagre é a palavra que nos remete à ideia de milagroso, inexplicável e sobrenatural. Jesus, o espírito mais evoluído que já esteve entre nós, o Cristo, mediunidade de cura, passe de magnetização, Jesus utilizava suas próprias energias magnéticas para curar, não precisando de passes complexos, por sua palavra e o toque eram suficientes. Fenômenos de pós-morte, após sua ressurreição, Jesus realizou materializações, provando a imortalidade da alma e a possibilidade de intercâmbio entre o plano físico e espiritual. No seu ministério, Divino Mestre Jesus realizou diversos fenômenos que foram denominados milagres devido ao reduzido conhecimento sobre a ciência e o espírito daquela época. Nesses fenômenos ocorria entrelaçamentos dos fatores espirituais e científicos,
Podemos encontrar uma explicação sobre os fenômenos em o Evangelho segundo o Espiritismo. O poder da fé se demonstra de modo direto, especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modificar-lhes as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Gente, ele conhecia o problema da doença da pessoa, ele sabia que existia uma desordem nessas células desse campo energético através dessa energia universal e dessa energia cósmica. Ele conseguia remanejar, equilibrar todas essas células, fazendo com que a pessoa se restaurasse a sua saúde, né? Promovendo as curas. Ao reconhecerem como Messias, as pessoas dirigiam-se a ele em busca de socorro, alívio para as mazelas que viviam. Devido à sua superioridade moral, Jesus realizou numerosas curas, moléstias físicas, como exemplo, ressuscitação da saúde, capacidades que haviam sido perdidas, como no caso do cego Batsaida, e também a cura de perturbações espirituais, afastando os maus espíritos que acompanhavam um homem quem o encontrava na sinagoga, entre outros. Gente, os próprios espíritos inferiores, esses nossos irmãozinhos menos evoluídos, conheciam Jesus, eles viam em Jesus, e a imagem e energia de amor de Jesus já os expulsava, eles não conseguiam, porque a sombra e a luz dificilmente conseguem conviver junto. Há um afastamento, há uma energia de expulsão, não tem como. Só para a gente entender. Com a capacidade de perceber o cenário psíquico espiritual da criatura humana em desalinho, empregando o seu magnetismo, o mestre promovia a harmonização onde antes havia acentuada a desordem, a desorganização das células, né, que causam as doenças, vamos dizer assim. Conhecendo o insondável do ser humano, Jesus compadeceu-se. Ele era por amor, né, gente? E o sofrimento do próximo o incomodava. Paralelamente a esta ação curativa, Jesus costumava convocar o ser imortal e ajustar os próprios comportamentos a fim de sustentar a cura alcançada. Não cessava de recomendar-lhe que operasse os enfermos desejosos de saúde e renovação interior, a conduta mental e moral, e a fim de que no cerne de si mesmo se concretizasse o bem-estar. Porque ele mesmo falava: o que você quer que eu vos faça? Senhor, eu quero que me cure. Aí ele dizia: está curado. Agora vá e não peques mais. As pessoas entendiam aquilo que ele estava falando, porque ele sabia que muitas mazelas físicas ou do espírito eram de acordo com a própria energia que o espírito vibrava. A nossa casa, a nossa mente, nós somos filhos de um Criador, né? E a gente não pode perder essa conexão com o Criador, porque Ele nos fortalece e Ele nos sustenta. A partir do momento que nós vacilamos, nós ficamos vulneráveis. E a mente perturbada gera uma série de consequências, digamos assim. Então, paralelamente a essa ação dele curativa, Jesus costumava convocar, né, o imortal. E ele ensinava sobre a moral, né, que a moral é de grande importância para o espírito. Então, não adianta, se você não tiver um pensamento elevado no bem, no amor ao próximo, na caridade, e sentir dentro de si o amor, a conexão com o espiritual, ou a conexão direta com a fonte, ela não acontece. E Jesus, ele já tinha essa ligação direta, devido ao seu grau de evolução espiritual. Porque ele era, como eu disse, um ser de puro amor, né? Com amor, Jesus expressava-se de modo diversificado. Utilizava-se das palavras, ora mais firme, ora mais branda.
Muitas vezes apenas sua presença bastava para sensibilizar, motivar a renovação nos homens. Por vezes, tocava em outros momentos sendo tocado. Promovia a cura além de curar a distância. Assim como as pessoas falam assim, eu vou no centro, mas a minha mãe está acamada. Jesus praticava a cura à distância. Quando a pessoa vinha, falava para ele, olha lá em tal lugar, eu tenho parente, eu tenho uma pessoa, ela está na cama. A hora que a pessoa mentalizava, automaticamente, com seu grau de dificuldade, ele já se desdobrava até lá enquanto a pessoa estava aqui conversando com ele. Ele tinha essa capacidade mediúnica, né? Que nós aqui na Terra, os seres humanos, não temos e não conhecemos ainda, porque não somos merecedores. Tudo vem de acordo com a evolução do ser humano. Aprender a lidar. Não se dá tanto poder a uma pessoa quando ela não sabe o que fazer e não pratica com amor, com carinho, com respeito, visando a caridade e o amor fraternal. Essa é bem a verdade. Em alguns momentos ordenava, em que outros ele orientava. Uma de suas orientações refere-se à importância da oração, porque ele falava, né, que a oração era muito importante. Na aula da semana passada nós falamos sobre a oração do Pai Nosso, né, porque ele se afastava em alguns momentos, se isolava para ficar em meditação e conexão com a fonte em oração, né, e os próprios apóstolo, queriam saber como que ele conversava e acessava esse Pai, esse Deus, né? Foi onde ele ensinou a oração do Pai Nosso que eu comentei com vocês. Mas a importância da oração, porque nem sempre as criaturas souberam como manter a vinculação com as forças da vida. Sugeriu a oração, que se constitui numa ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que deseja realmente a vitória sobre o sofrimento e anelem pelo bem-estar pleno. Então, se você deseja tudo isso, você tem que criar uma ponte de ligação, mas tem que ser de pensamento, de sentimento, de coração e de vontade e de amor, para que a gente consiga falar, passar, né, essas informações. Então, quando nós falamos e nós orientamos, nós somos alvo, porque falar bonito qualquer pessoa fala, né, como se diz, mas será que o seu pensamento, como está? O seu sentimento é sobre isso de fato? Ou você fala uma coisa, pratica outra? Então precisamos expandir a nossa consciência, abrir nossos olhos espirituais para tudo que acontece. Jesus nos alertava daquela época, há 2000 anos atrás, e ainda estamos gatinhando. Então, a oração que ele ensinou é porque as pessoas não sabiam como manter essa vibração, né? E a oração era uma forma dele se ligar, né? Conectar-se, né? Com a fonte criadora, a oração. Ela cria essa ponte vibratória que dá um equilíbrio para nós, seres humanos, né? Que desejamos esse controle e essa paz. A superioridade moral de Jesus e a vontade direcionada do bem, atuando sobre o fluido universal e sobre o enfermo, a fé e a disponibilidade interna para a mudança, as condições físicas e psíquicas daquele que busca pela cura e o contexto espiritual evolutivo desse doente. São alguns dos fatores e que se entrelaçam nos milagres de Jesus. A fé raciocinada confere ao homem lucidez, fortalecimento espiritual, esperança, resignação ativa e principalmente a
responsabilidade na busca de sua saúde integral. Nesse contexto, a humildade é essencial para que se estabeleça a sintonia com as esferas superiores, ocorrendo desta forma a vivência no ensinamento. Ajudem-se que o céu te ajudará. Quer dizer, não adianta só a gente pedir, a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ter a iniciativa, a vontade de querer mudar, de fazer essa mudança em nós, né? Eles nos ajudam, estão aí para nos ajudar o tempo todo. Mas nós temos que dar o primeiro passo, né? Está perfeitamente explicável que na luz do Espiritismo. Quando Jesus, a sua superioridade com relação aos homens, não derivava das qualidades superiores de seu corpo, mas do seu espírito que dominava a matéria. Ao contrário de nós, o nosso espírito, ele é preso à vontade da matéria. Jesus não. Ele dominava a matéria, ao contrário de nós. Jesus possuía uma imensa quantidade de fluido espiritual, que lhe conferia uma imensa força magnética potencializada pelo seu enorme amor às criaturas, traduzindo-se sempre em ação do bem. Jesus a todos atendia com extrema bondade, paciência, pois para ele todos eram iguais, não importando se fosse um grego, rico, humilde, etíope. Os fluidos são um princípio elementar de tudo na natureza, perceptíveis à visão e à audição do espírito, escapam aos sentidos carnais pesados da matéria. Jesus, evoluído como é, manipulava esses fluidos pela força de seu pensamento. Assim, pôde promover todos os feitos que realizou, atendendo e curando todos aqueles que o procuravam desesperados, em busca de uma solução para os seus males. As pessoas que estiveram presentes nesses eventos ficavam maravilhadas, extasiadas, o que reforçou a tese de que Jesus era um ser sobrenatural, capaz de promover prodígios inexplicáveis. A tradição conta que foram ressuscitados, mas a ciência nos mostra que a ressurreição é algo impossível. Para nós, né, que não entendemos nada de nada, é bem complexo, né? Então nós falamos aqui hoje um pouquinho sobre Jesus, as suas curas e o que ele deixou para cada um de nós, né? Que nós, com a nossa evolução, poderemos chegar, né, um pouquinho mais lá perto de Jesus, contanto que a gente comece a praticar, né, aqui, os nossos pensamentos do desejo no bem e na caridade, desenvolvendo o amor, né, universal dentro de cada um de nós, aquele que não tem preconceito, aquele que não tem julgamento, aquele que trata todos na fraternidade. Quando entendermos assim, significa que expandimos a nossa consciência e entramos em conexão com a fonte criadora. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com a paz do nosso amado Mestre Jesus, que Ele possa operar vários milagres na vida de cada um de nós. Os milagres que nós não conseguimos ver, que são os nossos próprios fantasmas, né? Que esses são os piores, porque aquele que todo mundo enxerga, você pode curar, mas aquele que ninguém vê é o que mais dói, né? Fiquem todos com a paz de Jesus e até semana que vem, se assim Deus permitir.